O aniversário de 117 anos do Rotary Internacional aconteceu no dia 23 de fevereiro de 2022. E neste vídeo vamos conhecer a história contada pelo governador Juvenal Antônio da Silva. O jantar de comemoração aconteceu no Rotary Club de Poá. Vamos assistir então a palestra do nosso governador. Estimada presidente Sidineia, muito obrigado pelo convite. Quero saudar também aqui a Jéssica Faria, presidente do Rotaract de Poá, a Beatriz, presidente do Interact, o Marcos Holt, governador assistente da área 10, o nosso vice-prefeito Geraldo Oliveira e o doutor Ricardo Afonso, da subseção da OAB de Poá. Quero saudar também o governador assistente Alberto Caria, do meu clube de Suzano, do grupo 11, o presidente Abdiel Pereira da Silva, do Rotary Clube de Suzano, o Aécio Ramos Pinto, jornalista, o Zalansky, presidente da Associação Comercial de Poá. Quero fazer uma saudação aqui para o meu amigo Gil Fuentes, que além de ser colunista social e jornalista, também é cerimonialista lá em Suzano, da Câmara Municipal, da Prefeitura Municipal de Suzano. E também ao Adilson, que também é colunista social. A Sidineia me pediu que eu viesse aqui falar para vocês sobre o que representa o Rotary nas nossas vidas. Mas antes de falar sobre o que representa o Rotary nas nossas vidas, eu tenho por obrigação, sabendo que aqui nós temos companheiros novos, nós sabemos que temos convidados que alguns têm até interesse de conhecer melhor o Rotary, falar um pouco sobre o Rotary, mas não sobre o Rotary Clube de Poá, sobre o Rotary Clube de Suzano, sobre os Rotary Clubes das cidades. Falar sobre o que representa a organização internacional Rotary, o que representa o Rotary no mundo, a grandiosidade e a internacionalidade de Rotary. E vendo lá, nós recebemos os nossos manuais tal, e o Rotary, como sabem, nós foi falado aqui já hoje está completando 117 anos no mundo. Foi fundado em 23 de fevereiro de 1905. E de lá para cá, muitas definições de conceitos sobre o Rotary. E há pouco agora, depois de várias, o Rotary passa ao Rotary dinâmico. Vocês veem que eles têm essa roda aí, engrenagem, e ela gira constantemente, ele é muito dinâmico. O Rotary do ano que eu entrei, em 1974, já não é o mesmo Rotary de hoje. Ele tem todos os predicados e tem todos os ditames da estrutura rotária, mas muita coisa mudou. Então, após vários estudos, eles chegaram para definir Rotary a essa conclusão, que eu até vou ver para você, que eu ainda não decorei isso daqui. O Rotary é uma rede global de líderes comunitários, amigos e vizinhos, que veem um mundo onde as pessoas se unem e entram em ação para causar mudanças duradouras em si mesmas, nas suas comunidades e no mundo todo. Então vejam que o trabalho do Rotary, ele engloba as mudanças que o rotariano, com as suas ações, pode causar nas pessoas e principalmente nelas mesmas. E quando começou o Rotary? O Rotary, como eu disse, começou em 23 de fevereiro de 1905, lá em Chicago. O Rotary tem 4 fundadores, mas o principal deles chama-se Paul Percy Harris. Paul Percy Harris era um advogado que antes de ser advogado tinha passado por várias outras profissões, tinha tentado de tudo e no final acabou se formando advogado. Ele foi criado pelos avós e aí
foi lá para Chicago, saiu da cidade do interior e foi para Chicago. E naquela época, 1905, início do século XX, a cidade de Chicago já vivia turbulência. Nós falamos hoje que no Brasil nós temos muita corrupção, que no mundo tem muita corrupção. Vocês imaginam que em 1905 ele já encontrou isso lá em Chicago. E ele via esses amigos, esses 3 amigos que ele fez, que um era comerciante de carvão, o outro era engenheiro de minas e o outro era um alfaiate. Todos eles tinham escritórios próximos a Poeiras. E quando ele saiu para almoçar, ele percebia que os 3 cumprimentavam todos na rua, conheciam muitas pessoas, e ele não conhecia ninguém. Então ele sugeriu de fazer um encontro para fazer assim um clube, para trazer mais amizades e para expandir e tentar depois fazer alguma coisa para a comunidade, para ver se mudava aquela situação. E daí surgiu o Rotary. Por que se chama Rotary? Se chama Rotary porque esses 4 faziam as reuniões em rodízio. Então era uma vez no escritório de um, a outra reunião no escritório do outro, no outro, então eles giravam. Então, como eles giravam, eles deram o nome de Rotary e criaram uma roda, que depois foi sendo aperfeiçoada, foi sendo modificada, até chegou no que é hoje essa engrenagem, que tem todo o significado, que tem lá os 24 dentes, que são as 24 horas do dia, tem os 12 meses, tudo está lá dentro dessa roda, que é o nome do Rotary. Se eu fosse falar desde 1905, nós íamos ficar aqui até as 2 da manhã e não ia exaurir ainda o tema. Então eu já vou pular de 1905 para quando o Rotary veio para o Brasil. Porque o Rotary começou com isso em Chicago, ele se expandiu nos Estados Unidos, e depois o primeiro clube que foi fora dos Estados Unidos foi no Canadá, na cidade de Winnipeg. E ali ele foi crescendo, ele foi para a Europa, ele foi para a Ásia, ele veio para o Brasil em 1923, na cidade do Rio de Janeiro. Vejam que ele veio primeiro para Cuba, antes do Brasil. Já tinha Rotary em Cuba, não tinha no Brasil. Então foi 1923 no Rio de Janeiro, 1924 em São Paulo, dia 28 de fevereiro, esse mês, comemora também em São Paulo. Depois ele veio em 1927 para Santos e Belo Horizonte. Em 1928 para Juiz de Fora e Niterói. Assim ele começou no Brasil, e daí começou a se expandir e veio absorvendo e pegando o Brasil todo. Hoje o Brasil inteiro tem Rotary Clubs. Mas para esses que entraram em Rotary agora, e para aqueles que eventualmente têm o interesse em participar do Rotary, a primeira coisa que nós temos que falar é que precisam conhecer a organização. Se você não conhece a organização que está talvez te convidando, ou que você tem interesse, você não vai se interessar muito. Então vocês precisam conhecer a organização que é o Rotary. Esse é o primeiro passo. O segundo passo, você tem que gostar dela, da organização. Porque você não entra simplesmente no Rotary, você começa a participar do Rotary. O que precisa é que o Rotary entre em você. Se o Rotary entrar em você, você não vai sair mais do Rotary, como eu não saí. Estou no Rotary esse ano completo, eu e o meu companheiro Mário Gargira, 48 anos de Rotary. Porque você tem que gostar. Quando falaram lá que eu tenho frequência 100%, não quer dizer que eu tenho frequência 100% no clube, mas tenho 95% no clube. Porque no Rotary você tem uma situação que, se você não puder participar hoje, você pode participar em qualquer outro clube dentro de 14 dias, e a sua ausência aqui será compensada se você fizer essa, chama-se recuperação de frequência. E eu, em todas as vezes que eu tive que me ausentar, muitas para viagem para o exterior, eu fiz recuperações para poder manter essa frequência. Então, como eu disse, o segundo passo, você entra no Rotary, mas o Rotary tem que entrar em você. A nossa estrutura, é a segunda parte que nós temos para a nossa estrutura. Como é que funciona o Rotary? Eu vou passar para vocês o que é a estrutura piramidal.
Desde lá, a nossa sede fica, a sede do Rotary Internacional fica nos Estados Unidos. Então, desde lá até chegar aqui no Rotary de Poá, né? E o Rotary Internacional, ele é formado como? O Rotary Internacional, ele é formado pelos Rotary Clubs. Eu não sou associado do Rotary Internacional. O Abdiel não é associado do Rotary Internacional, a Sidney não é. Nós somos associados de um clube, mas o clube é associado do Rotary Internacional. Então, o conjunto de clubes que existem no mundo compõe a organização chamada Rotary Internacional. E hoje, paralelamente ao Rotary Internacional, nós temos a Fundação Rotária, que foi criada logo depois, que nós chamamos que é o braço financeiro do Rotary. Então, quando nós recebemos legados, como as pessoas fazem doações, quando tem aqui a empresa cidadã, tudo isso que vem de doações vai para a Fundação Rotária. E quando nós fazemos projetos, a Fundação Rotária ajuda a bancar os projetos. Então, o Rotary, para compor a internacionalidade, os Rotary Clubes e a Fundação Rotária. E como que funciona essa pirâmide que eu falei? Lá como presidente, atualmente, nós temos um companheiro muito simpático, que a Sidneia teve a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente. Ele esteve no Brasil, esteve em São Paulo e em Santos, esteve também em Foz do Iguaçu, que é o Shekhar Mehta. Ele é um indiano e ele preside o Rotary Internacional no mesmo período que a Sidneia preside o Rotary de Poá, de 1º de julho de 2022 a 30 de julho de 2023. E nós temos nessa composição que nós chamamos de conselho diretor, nessa ordem, os que comandam é o presidente, é a próxima presidente eleita, que depois de 117 anos será uma mulher, a primeira mulher a ser presidente do Rotary Internacional. Então, quando vocês ouviram falar ali do empoderamento feminino, que a Sidneia fez ali uma relação, até anotei todos aqui, viu, Sidneia? E te dou os parabéns, porque hoje a palavra no Rotary que se mais fala é empoderamento feminino. E eu quero abrir um parênteses aqui para falar um pouquinho, você me perdoe, fugir um pouquinho do tema, quando eu fiquei muito assim, como se diz, contente, quando você falou desse projeto das mãos, né, da nossa ali convidada, né, que vai ser parceira para tratar de ensinar as mulheres a trabalhar manicure, essas coisas todas, corte de cabelo e tal. E eu queria dizer só aqui que quando eu fui governador, eu visitei um clube na Zona Norte de São Paulo que fez um projeto desse. Por isso que eu fiquei contente quando você falou isso. E eu estava lá, fui lá visitar o projeto no dia da minha visita oficial, e os depoimentos que eu vi me deixaram extremamente emocionados. Um depoimento que foi o seguinte, de uma moça que já estava, não tinha mais esperança nenhuma, já vivia na rua, não tinha por onde correr mais, e apareceu esse projeto para ela. E com aquele projeto ela conseguiu uma profissão e tinha já conseguido abrir um salão para ela. O que se tira disso, o mais importante, é a restauração da dignidade da pessoa. Não tem preço isso. Parece uma coisa simples, vamos juntar aqui, vamos fazer, vamos chamar umas pessoas que querem participar, e essas pessoas vão participar, mas o resultado é impressionante, e é isso que vale a pena. O que vale a pena para o rotariano é não tanto o trabalho que ele faz, mas o resultado que esse trabalho oferece, o benefício que esse trabalho causa naquela pessoa, na ponta final, que precisa desse atendimento.